prepare-se, nosso culto online está quase começando. Oi gente, estamos aqui hoje para te ajudar a se preparar para os cultos online da C3. É isso aí, e a gente tem algumas dicas para que esse tempo seja muito proveitoso para você e para sua família. Os nossos cultos começam pontualmente às 6h30 da tarde, todos os domingos. Você pode acompanhar no Instagram da C3, no Facebook da C3 Curitiba e também no nosso canal do YouTube. E uma pergunta, você já tem o app da C3 Curitiba? Não! Você precisa baixar. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja. Programe-se para que você esteja focado somente na transmissão. Não faça nenhuma tarefa paralela, realize tudo antes. Lembre-se, a sua casa é a igreja. Lembre as crianças que a hora do culto é como na igreja. Nada de ficar pedindo comida, conversando, fazendo bagunça. É todo mundo focado na transmissão. Na hora do louvor, louve, adore, erga sua mão. O Espírito Santo está na sua casa. E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana. Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela. E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus. E na hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba. C3 Curitiba. A Casa da Transformação. Passe o que passar, eu sou teu, eu sou teu, custe o que custar, passe o que passar, em teus braços estou, em teus passos eu vou, estou debaixo do teu amor. Minha vida salvou, minha vida te dou, és meu rei e meu salvador. Cante. Eu sou teu, Jesus. Eu sou teu. Custe o que custar, passe o que passar, em teus braços estou, em teus passos eu vou, estou debaixo do teu amor. Minha vida salvou, minha vida te dou, és meu rei e meu salvador. Em teus braços estou, em teus passos eu vou, estou debaixo do teu amor. Minha vida salvou, minha vida te dou, és meu rei e meu salvador.
teus braços estou, em teus passos eu vou, estou debaixo do teu amor. A minha vida salvou, minha vida te dou, és meu rei e meu salvador. Em teus braços estou, em teus passos eu vou, estou debaixo do teu amor. A minha vida salvou, minha vida te dou, és meu rei e meu salvador. És meu rei e meu salvador. És meu rei e meu salvador. Sim, Jesus, és nosso salvador. Sejam bem-vindos, Bem-vindo, gente. pessoal, tudo bem? Muito prazer ter vocês aqui hoje nesse culto. Muito obrigado pela presença de vocês. Pode ficar à vontade, não precisa ter vergonha não. Todo mundo na presença de Deus. E se você está nos visitando pela primeira vez, a gente quer te conhecer, então eu peço para que você levante a sua mão bem alto, porque vão passar algumas pessoas entregando para vocês um cartãozinho e vocês podem preencher. E no final do culto vocês podem trocar por um café ali atrás. E qualquer café, e aí os cafés são muito bons, eu recomendo. E também se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ir ali no balcão da C3 Info, que alguém vai estar ali para tirar a dúvida de vocês. E eu queria falar também sobre o C3 Kids. Infelizmente hoje não vai ter a salinha, mas a Carol e a Isa lá no fundo estão com os kitzinhos para você que trouxe criança hoje, de 3 a 9 anos, para pegar uma pranchetinha para o seu filho, para ele ficar desenhando, fazendo alguma coisa durante o culto. E também a gente deixou uma lembrancinha para todos vocês, para as crianças, para levar para casa com um lanchinho e mais atividade. Então, se você que tem filho, pode ir lá atrás com a Carol e com a Isa, que eles estão esperando vocês. E infelizmente, domingo que vem vai ser o nosso último culto de 2020. E infelizmente a gente não vai ter a nossa cantata de Natal também, mas eu acredito que Deus tem muito para fazer ainda esse ano, então venha com expectativa mesmo assim, porque Ele tem muitos planos ainda para esse ano. Isso aí. E hoje nós temos uma grande novidade, que a gente vai vender nossos hambúrgueres hoje. Tá no preço único de R$25, R$2,50, R$3,75 e R$4,100. É uma ótima promoção. É muito bom, é sério mesmo. Aproveite, vocês vão estar ajudando a gente para o nosso retiro de carnaval. Sério, eu recomendo muito vocês comerem esse hambúrguer porque é muito bom, eu já comi e é maravilhoso. Tem um refrigerante também, então é lá na entrada. Quando você vai ver, vai estar as pessoas lá atendendo com o Lincoln e a Tati. Vão lá, comprem o seu e comprem, que da última vez ficou sobrando, quer dizer, ficou faltando para muita pessoa, então aproveita e já garante o seu agora. E a maioria das pessoas já comprou, então corre comprar o seu, senão você vai ficar sem. Exatamente, não demore, senão o Ramon vai comer tudo. Só dando Agora visão. vocês podem ficar de pé que a gente vai adorar a Deus mais uma vez. Muito obrigado. Confiamos em nosso Deus e em seu infinito amor. Não nos abalaremos, não nos abalaremos, não nos abalaremos. Confiamos em nosso Deus e em seu infinito amor. Não nos abalaremos,
na batalha, sim, nós lutaremos de pé. Se exércitos se erguerem contra nós, não nos abalaremos, não nos abalaremos, não nos abalaremos. Mesmo no dia de escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Mesmo no dia de escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiamos em nosso Deus e em seu infinito amor. Não nos abalaremos, não nos abalaremos, não nos abalaremos. Confiamos em nosso Deus e em seu infinito amor. Não nos abalaremos, não nos abalaremos, não nos abalaremos. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiamos em nosso Deus e em seu infinito amor. Não nos abalaremos, não nos abalaremos, não nos abalaremos. Cante, confiamos, confiamos, confiamos em nosso Deus e em seu infinito amor. Não nos abalaremos, não nos abalaremos, não nos abalaremos. Seus inimigos cairão, todos eles cairão. Exalte o nome daquele que é digno e te leva num lugar mais alto, num lugar que protege teu coração, os teus pensamentos, num lugar que renova tua esperança, num lugar que te enxuga as lágrimas, num lugar que te abraça e te traz amor, verdadeiro amor. E os inimigos caíam ao chão, e os inimigos caíam ao
mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus Ele é grandioso e tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Meu Senhor, vamos aplaudir a Deus. Vamos lá. Mais forte, mais forte, mais forte. Vamos. Jesus merece. Amém. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. Valeu, Ju. Valeu, turma. Deus abençoe muito vocês. Fiquem à vontade. Maravilha, que delícia. Então, gente, nós estamos aí para encerrar nossa série Excelência. Eu diria que vocês fizeram algo excelente hoje, né? Foi bem gostoso. E eu gostaria de ver que você realmente vivendo isso que a gente acabou de cantar. De você realmente ter essa confiança que Jesus, Ele é grandioso. Jesus, Ele é todo poderoso. E todo e qualquer inimigo, qualquer situação, qualquer coisa que venha contra aquele que entregou a vida para Jesus, aquele que tem uma aliança com Jesus, todos os inimigos cairão. Se você ainda não está vivendo isso, daqui a pouco, às vezes o gigante é grande, né? Ele demora para cair, mas vai cair. Não desanime, né? A pandemia vai passar. Nós vamos vencer esse trem aí, né? Mas eu gostaria de encerrar a série essa noite, da série Excelência. E eu queria mais ou menos compartilhar um pouquinho de uma outra coisinha que a Cris e eu já vivemos, algumas coisas que eu experimento no meu dia a dia. E eu queria ver com você, tem aquele exemplo clássico de você pegar uma jarra, um vaso, e você colocar várias coisas dentro, né? E a gente ouve falar daquele exemplo de você colocar pelo menos, primeiro, as coisas mais importantes, né? Colocar as bolinhas de ping-pong primeiro. E depois você colocar as pedrinhas. E depois você colocar a areia. E depois você ainda pode colocar... Obrigado, Kleber. Não se machuque. E depois, você abriu também? Ou vai... Pô, seja excelente, né? Segura. É com gás? É com gás. Não, foi com a boca, não foi de verdade. E aí depois você coloca água ainda. Porque se você começar colocando as pequenas coisas, as coisinhas que não são tão importantes dentro desse vaso, você não vai conseguir colocar as coisas mais importantes. E a Cris e eu, nesse exemplo, na nossa vida de academia, por exemplo, a gente no início estávamos atendendo pouquíssimos clientes. E tinha 2 clientes em especial, que eles iam para a academia, e a gente tinha lá o café da manhã. Mas quem era a moça do café e o garçom do café era eu e a minha esposa. Então a gente batia os canteiros, corria para cabecear, fazia tudo. E essa dupla aí tá muito alto aqui para mim. E essa dupla de clientes,
Eles começaram aí e teve um dia que eles tiveram preguiça de treinar. E foram um pouquinho mais tarde, mas foram para o café da manhã. E a Cris e eu, a gente atendia esse casal, essa dupla, né? Acho que eram cunhados, alguma coisa assim. Eles viviam juntos ali na academia. E a gente fazia de tudo para atender super bem essas pessoas. Com os pouquíssimos clientes que a gente tinha, a gente tentava criar um senso de comunidade, um ambiente familiar. A gente sempre prezou por um ambiente familiar, para que as pessoas se sentissem em casa. E assim a gente fez desde o início da academia. Com os 10, 20, 30, 100 clientes que a gente tinha naquele início, a gente tentava fazer de tudo para que aqueles clientes se sentissem muito bem recebidos e muito bem atendidos. Então, o café da manhã virou o treino dessa dupla. Eles nem iam mais treinar na academia, eles só iam para o café da manhã. E ficou engraçado, eles continuaram pagando a mensalidade para ter o café da manhã. E assim a gente foi mantendo na academia, e até hoje, acho que o Álvaro está aqui, o Álvaro pode talvez testificar, né, que a gente tenta manter um clima familiar dentro da academia. Tanto é a verdade que a Cris uma vez levou o cachorrinho dela, o chamado Plug, e veio uma cliente que ficou anos e anos a fio, fiel cliente nossa. E o cachorro da Cris era um machinho metido. E quando a cliente chegou na academia, ela chegou assim, ó, porque o cachorro tinha agarrado a perna dela, fazendo aqueles troços que cachorro faz, né? E ela perguntou assim, né? Isso faz parte da academia, né? E por incrível que pareça, ela se matriculou e ficou lá conosco uns 10 anos como cliente fiel, mesmo com o cachorro fazendo o que ele fez, né, na perna dela. E assim a gente tentava fazer as coisas mais importantes. Então, excelência tem muito a ver com você focar naquilo que é realmente importante. Hoje, por exemplo, no CrossFit, digamos, nós temos lá bons professores, estão atualizados, estão fazendo os cursos, mas isso já são as pedrinhas que você vai colocando, porque primeiro os professores têm que criar um ambiente de família, tem que gostar de pessoas, tem que ter prazer em estar com pessoas, tem que ter prazer em fazer algo bom para aquela pessoa. Então, primeiro, criar uma comunidade, criar um ambiente familiar, criar aquilo que e preservar aquilo que é importante. Em segundo lugar, vem aquelas pedrinhas. Você vai preenchendo os espaços que as bolinhas de ping-pong não preencheram. E ali você vai colocando um professor que consegue enxergar o movimento do cliente, ver se ele está executando corretamente. Você vê a periodização dos treinos, quais são os exercícios que devem ser periodicamente realizados, com que intensidade. E por último, vem talvez o software que você vai usar, talvez que tipo de controle você vai fazer. E assim você vai colocando aquela areinha, aquela água, né, no final, para preencher todo o restante. Excelência tem tudo a ver com você manter aquilo que é importante. E dentro dessa trajetória de buscar a excelência, eu tenho visto que muitas pessoas pensam que isso pertence às pessoas muito criativas, um Steve Jobs, um Bill Gates da vida. E na verdade, eu tenho visto que não é isso. E assistindo uma entrevista, eu fui numa conferência da C3, e estava lá o pastor Phil Pringle, né, que iniciou esse movimento de igrejas, não uma denominação, mas um movimento de igrejas como a C3, e ele sentou para conversar com um líder de uma igreja chamado Mosaic Church, que é o Irvin McManus, e é lá em Los Angeles, e ele tem ali na parte mais nobre da cidade, uma igreja na esquina, extremamente destacada. E esses dois gigantes na fé estavam ali sentados conversando, e o pastor Phil Pringle perguntou, fale um pouquinho sobre você como artista. Esse McManus, ele é um artista, e ele diz o seguinte: todos nós somos criativos. E talvez você não ache
que você seja criativo. Mas ele falou com tanta convicção, e porque tem tanta gente que acha que não consegue criar algo excelente, que não consegue criar alguma coisa ou fazer algo que mude a sua vida, porque acha que é menos capaz, menos capacitado. E ele insistiu bastante com isso. E aqui ele falou o seguinte: porém, todo excelente artista, ele se esforça, ele tem um processo de dedicação. Não é simplesmente uma varinha mágica que você faz um movimento e a excelência vem. Mas você precisa se dedicar, você precisa ser uma pessoa que tem a disposição e a determinação de praticar aquilo que você quer criar. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, né? Nosso corpo, vasos de barro, somos pó. Temos esse tesouro, temos o Espírito de Deus, e Deus, ele é criativo. Temos esse Espírito criativo dentro de nós, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Por isso que o McManus, ele insistiu tanto em dizer que todos nós temos criatividade. Todos nós podemos criar, todos nós podemos ir atrás da excelência. E ele também disse o seguinte, que eu achei muito interessante, que vale a pena você registrar: quando você ama algo, você se torna muito atento aos detalhes. E aí você começa a perceber que algo é excelente. Você começa a perceber que a pessoa não fez algo simplesmente genérico. Ela fez aquilo lá com amor, com carinho, com criatividade, mas ela ama tanto aquilo que ela olha mais um detalhe, ela olha mais um detalhe, e ela olha mais um detalhe, porque ela ama aquilo. E tem certas coisas que Deus coloca dentro de nós, seja um hobby, seja uma profissão, seja uma invenção, e Ele coloca um amor dentro de nós, por aquilo. E a gente começa então a perceber detalhes. Eu sei que as pessoas dizem, o diabo está nos detalhes, mas não tem ninguém mais detalhista do que o nosso Deus. Pode ver no átomo. O próprio átomo tem detalhes. E tem detalhes dentro do elétron, do próton. E a gente não faz ideia até onde vai o menos infinito, de tão detalhista que Deus é. E você e eu fomos feitos à imagem de Deus. Então, está dentro de você um tesouro. E você precisa reconhecer que é o próprio Deus que colocou algo dentro de você, e Ele espera ver em você esse desejo de amar aquilo que Ele colocou dentro de você, e que você, com o passar do tempo, com a sua dedicação, você vá melhorando as coisas que você faz. Eu sei que às vezes a gente mistura o assunto ser excelente com ser perfeito. A gente nunca vai ser. E é bacana porque é um processo. E é interessante que nessa busca pela excelência, né? Hoje o Marlon está aqui, meu amigo e adversário, né? Do beach tênis, né? A gente tem jogado na hora do almoço e todos nós estamos na busca de melhorar cada vez mais. Às vezes ganha uma, perde duas, ganha três, perde quatro, e vai indo tal. E a gente está sempre tentando melhorar. A gente está sempre tentando melhorar o saque, melhorar a recepção, a defesa, a mentira. Eu sei que não pode mentir, né? Eu tenho que dizer assim, Marlon, vou jogar lá no fundo, mas daí eu não ganho ponto nunca. Então a gente mente no jogo, a gente esconde a jogada, e a gente faz com que a gente melhore. A gente ama um esporte, a gente tenta melhorar, a gente vai nos detalhes daquilo. A gente faz aula, a gente melhora os movimentos, a gente pede correção, a gente pede feedback, para que a gente seja cada vez mais excelente nisso. Mas existe algo interessante que nessa jornada, na busca pela excelência, você e eu somos transformados. E a pergunta é, em quem você está se tornando?
na busca pela excelência, na busca pela vitória, na busca pela conquista, em quem você está se formando? Se transformando? Que tipo de pessoa você se transforma? 1 Coríntios 12:31 fala que nós devemos buscar os melhores dons. O apóstolo Paulo está ali falando sobre orar em língua, sobre profetizar, sobre curar as pessoas, e a gente deve buscar essas coisas em Deus. Mas ele fala o seguinte: mas eu vou mostrar para você um caminho sobremodo excelente, ainda mais excelente. Existe um caminho para você chegar lá, e esse caminho vai te transformar. E Paulo, ele fala sobre o amor. Ele faz uma narrativa gigante no próximo capítulo sobre o amor, sobre o caminho, sobre a maneira que você deve caminhar nessa busca pela excelência, nessa busca pela evolução, pela quase perfeição. Porque você e eu estamos sendo transformados em uma pessoa. E você precisa chegar no final dessa jornada e você chegar e dizer: eu alcancei algo excelente, algo maravilhoso, mas eu me tornei numa pessoa horrível, eu me tornei numa pessoa horrorosa, não valeu a pena. O apóstolo Paulo nos mostra que sim, Deus está nos detalhes, sim, Deus vai nos mínimos detalhes, mas Deus é amor, e você e eu fomos feitos à imagem e semelhança dele, e sim, nós devemos ir em busca da excelência, ir em busca do detalhe, mas a gente não pode ser corrompido para alcançar uma certa perfeição, alcançar um certo nível, e a gente se arrepender, perder família, perder tudo. Nós temos que caminhar uma caminhada de amor, e a gente tem que buscar a excelência, sim. A gente deve buscar amar os detalhes daquilo que a gente faz. Todos nós precisamos ser uma bênção para essa sociedade. Tudo aquilo que a gente faz, a gente precisa fazer bem feito, para que as pessoas possam ser abençoadas e desfrutarem algo bom daquilo que nós estamos vendendo para elas. Estamos constantemente vendendo coisas. Quantos de vocês já compraram uma coisa que se arrependeram? Todos nós já compramos coisas que a gente se arrependeu, que a gente se sentiu enganado. Eu comprei uma frigideira uma vez pela internet, que o cara botava maçarico ali na frigideira e botava um ovo lá, e o troço escorregava o tempo todo, e pode fazer o maçarico de novo. Eu comprei, no segundo ovo que eu fiz, o troço grudou, nem arrancar o ovo consegui mais. Mas eu fiquei tão brabo. Fui para o Paraguai com os amigos meus, comprei uma coisinha lá, e eu fiquei brabo também. Fui enganado pelo Fernando. Deus abençoe o Fernando. Deus, não faça isso com ele, Deus. Não, Deus, não. Com certeza a gente leva certas pessoas que nos venderam coisas diante de Deus, e Deus dá um jeito nele agora, né? E a gente fica bravo, porque não foi excelente. A pessoa não agiu num caminho de amor conosco, e é ruim isso para a sociedade fica pior, não fica melhor. Eu queria que você pensasse sobre essas coisas. Uma outra coisa para você refletir um pouquinho da ótica de Deus vamos puxar duas palavras do hebraico. Na palavra shamayim, quando você tem uma palavra terminando com im no hebraico, significa que ela traz a coisa para o plural. Shamayim é céus, são os céus. E Aretz é a terra. E a terra é finita e os céus são infinitos. E assim é a ótica de Deus. Deus, ele tem uma infinidade de pensamentos. E nós temos uma finitude de pensamentos. Nós temos a tendência de nos limitarmos. A gente tem a tendência de a gente se diminuir. A gente tem a tendência de ser finito. E Deus, na sua infinitude, no seu espírito, Ele olha para toda a criação e Ele diz: eu vou formatar esse universo. Ele teve uma imaginação, e nessa imaginação Ele criou esse universo, e ele não tem fim.
E Deus, Ele coloca dentro de você e de mim essa perspectiva infinita. E Ele coloca aqui em Isaías 55, versículo 8. Ele diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Então existe uma percepção lá do profeta Isaías de que os homens têm um certo modo de pensar, um certo modo de ver as coisas, mas Deus, infinito, Ele vê as coisas de um jeito diferente, Ele pensa um pouco diferente. Mas o tempo foi passando, gente, e veio uma pessoa fantástica sobre a face da terra. Nós cantamos a respeito do nome dele agora, Jesus. E Jesus, ele traz uma revelação e uma orientação que mexe um pouquinho com essa percepção e com essa verdade que, entre aspas, faz com que a gente comece a se limitar. Olha o que diz aqui, o que o apóstolo Paulo, por exemplo, está dizendo. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Olha o que esse homem escreve. Olha a experiência que ele teve de vida e olha o que ele deixou escrito para você e para mim. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A partir do momento que Jesus foi introduzido na raça humana, Ele começou a nos dizer: ei, vocês precisam mudar a cabeça de vocês, vocês precisam começar a pensar diferente. E Jesus veio e nos trouxe o Espírito de Deus, para que Ele entre em mim e em você, e a gente seja transformado. Paulo fala: não se conforme, não seja moldado de acordo com o mundo, mas transforme a tua mente. Você precisa ser renovado na tua mente. Ou seja, tem coisa aqui dentro de mim que precisa ser jogado fora, e eu preciso começar a renovar a minha mente, a maneira de eu pensar. Então o cristão, ele deve estar acostumado com aquilo que é excelente, porque o apóstolo Paulo, ele diz: ei, todo dia você precisa pensar nas coisas que são de boa fama. Qualquer excelência que exista ao seu redor, põe a tua mente nisso. Vou fazer um software. Quais são os softwares excelentes que existem hoje? Aprenda. Aprenda com o que já existe. Aprenda com o que já foi feito. Vá nos detalhes das coisas. E seja você excelente naquilo que você vier a criar. 1 Coríntios 2,16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha que coisa incrível. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Gente, você e eu, como cristãos, nós temos que estar acostumados com aquilo que é excelente, porque nós que entregamos a vida para Jesus, nós temos a mente de Cristo, e nós somos obrigados a sermos transformados. Não tem opção você olhar no espelho e você perceber que eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso, e eu preciso mudar isso também, porque a mente de Cristo, o Espírito de Cristo está falando conosco. Ele está dizendo: muda isso, vamos ajeitar aqui, vamos mexer lá. São áreas das nossas vidas que precisam ser excelentes também. Deus não quer simplesmente uma pessoa que faz uma performance em algo, uma tarefa, e faz super bem feito, pinta um quadro maravilhoso, e a pessoa, na verdade, por dentro não está maravilhosa. A pessoa por dentro não está linda. Deus, Ele só faz coisas excelentes. Quando Ele fez você nascer de novo, Ele começou uma obra-prima. Ele começou a fazer a pintura dele. Ele começou a fazer algo fantástico dentro de você. E algumas transformações vão doer, é verdade, algumas doem, mas elas são importantes. E alguns detalhes Deus vai trabalhar na nossa vida, porque Deus, Ele é excelente. Ele olha os detalhes, cada coisinha da nossa vida, cada maneira que eu falo com alguém,
a maneira que eu reajo, a maneira que eu me comporto, o Espírito de Cristo, a mente de Cristo fala comigo o tempo todo. E fala com você também. Porque Ele quer transformar você. Ele quer fazer com que você seja cada vez mais excelente. E como é bom você passar pelo dia e não ter a consciência acusando. Não é uma delícia, ou seja, passar o dia assim, puxa, hoje foi tranquilo? Porque tem dias que a gente tem certos comportamentos que a gente chega em casa e a gente, puxa, não devia ter falado aquilo, puxa, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Mas o Espírito de Cristo, Ele revela para você e para mim, Ele está dentro de nós. E Ele está vivo dentro da gente. Ele está vivo. Como que você vai se conduzir numa geração como essa? Como a gente pode se comportar numa geração, num mundo inteiro, numa sociedade inteira que está acuada pela pandemia, que está criando um ambiente de cada um ficar supervisionando o outro, se o vizinho está fazendo festa, não está fazendo festa, vou ligar para 156, vou dedurar. Você fica o tempo todo achando que alguém vai te trair, que alguém vai fazer alguma coisa. E todo mundo, na verdade, a gente foi para Florianópolis esse fim de semana, eu estava no elevador, aí um casal olhou assim, não, eu vou no próximo, eu me senti um leproso, né? Meu Deus, o que eu tenho, né? Sei lá, né? Então cria-se um ambiente ruim. Como que eu devo me conduzir? Como que eu devo ser? Será que isso tudo é novo? Será que a palavra de Deus tem alguma coisa para me orientar? E aí você começa a olhar a história dos homens de Deus. Como que você deve ser? Daniel 6, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos aqui para vocês. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, né? Tipos de líderes, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. E aí tentaram fazer uma trama, né? Aí vem a história de Daniel na cova dos leões, ou os 3 ali na fornalha de fogo, né? E não morreram. Porque são pessoas que tinham um espírito excelente. E esse espírito deve estar sobre nós. Não importa a situação que você seja jogado, o Espírito de Deus vem sobre você e você vai ter uma postura diferente do que a sociedade normalmente tem. Porque de alguma forma você está consciente de que existe um reino, existe algo que não é visível. Lembra quando Jesus estava sendo oportunizado com o livramento da cruz, né? Pilatos ali conversando com ele, dizendo, você é rei? Você sabia que eu posso livrar você? Fala comigo, me explique. E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, já teria vindo um monte de soldados para o meu resgate. Mas o meu reino não é deste mundo. E nós cristãos temos consciência de que existe um reino de Deus. Existe um reino de Deus que você e eu estamos inseridos. Nós não somos cidadãos deste mundo. Nós vivemos numa sociedade corrompida, vivemos num mundo caído, vivemos numa realidade que a gente sabe que está errada. Nós temos consciência disso. Todo mundo, o mundo inteiro tem consciência de que algo errado está acontecendo no mundo. Mas nós que temos a mente de Cristo, nós percebemos que existe uma movimentação celestial. E Deus, em meio a essa confusão toda, Ele quer levantar você, aonde você estiver. Ele quer levantar você
no trabalho que você tem, na profissão que você tem, no relacionamento que você tem, para você ser uma pessoa de um espírito excelente. E eu acho que quando você encontra uma pessoa com um espírito excelente, você não vê ela chegando atrasada, você não vê ela chegando fazendo as coisas meia boca. Fala, Giovana. Você não vê uma pessoa sendo demitida simplesmente. Vou dar um exemplo. Uma pessoa excelente, um cristão excelente, ele não fica lendo a Bíblia durante o trabalho, porque você não foi contratado para ler a Bíblia durante o trabalho. Quer dizer que eu não posso ler nada? Preste atenção em como você está se comportando. Tem tarefas para serem feitas e você está lendo a Bíblia, e aí você é demitido. Não é perseguição, é incompetência, né? Então, um espírito excelente tem um momento certo para ler a palavra de Deus. Acorde mais cedo, seja excelente, seja uma pessoa exemplar, né? Tem um amigo nosso aqui, que é novo na igreja, mas ele começou a acordar 15 para 6 da manhã, né? E não é porque ele está com mais de 50 anos, eu estou acordando umas 4 e pouco às vezes da manhã, sei lá por quê, é a idade, não é excelência, né? Mas ele não. Então são coisas, gente, que nós temos que pôr em prática. Nós não podemos ser aquelas pessoas lunáticas, né? E super espirituais, e o tempo todo, e a gente deixa de fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, ou contratado para fazer. Então, uma das coisas que nós percebemos nessas 4 pregações sobre excelência dentro dessa série, uma das coisas que a gente viu foi: sirva as pessoas. Daniel, no reino desse Dario, ele servia as pessoas, e as piores pessoas imagináveis. Eram pessoas desagradáveis, pessoas que estavam traindo o tempo todo, tentando puxar o tapete dele o tempo todo, mas ele continuava servindo aquela sociedade. Ele era uma pessoa excelente, não era vingativo, não era uma pessoa que retribuía o mal com o mal. Ele retribuía o bem, mesmo quando ele recebia o mal. Outra coisa que nós percebemos nessa série, deixa eu ler aqui, 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre de todos, Paulo falando, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ganhar o maior número possível do quê? De pessoas. Os nossos relacionamentos precisam ter esse lembrete. Eu não posso pisar nessa pessoa, eu tenho que ganhar essa pessoa. Eu preciso conquistar essa pessoa. Por quê? Porque Deus ama essa pessoa. Deus ama os nossos amigos. Deus quer resgatar todos. Ele quer que todos sejam salvos. E o nosso papel é ter uma atitude excelente, assim como Daniel teve, num reino totalmente podre. Daniel teve um espírito excelente. Será que eu estou tendo um espírito excelente? Será que as pessoas à minha volta começam a me odiar por causa do meu comportamento? Por falta de amor? Pode ser até por inveja, ok. Mas aí é o problema da pessoa. Mas se eu estou agindo mal, estou agindo com uma atitude ruim, aí é algo que eu preciso corrigir, e eu preciso me acertar. Então Paulo tinha essa mentalidade de servir as pessoas, e até me tornar escravo, fazer de tudo para que a pessoa seja atendida. Jesus tinha esse tipo de espírito, esse tipo de atitude, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Essa é a nossa missão. Quando a gente sai por essas portas, aí a gente começa o jogo. É depois daquela porta que a nossa competição começa. É depois que a gente sai para esse mundo que nós temos que ter esse espírito excelente, porque aqui dentro é fácil. Aqui dentro é fácil dar beijinho, abraço, Deus abençoe, querido, irmão, né? Lá fora é que começa a batalha. Segundo ponto, seja um exemplo. Em Mateus 5,13 diz assim:
vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Quantas e quantas pessoas a gente ouve na televisão e a gente vê absurdos homéricos de pessoas vendendo o evangelho, vendendo profecia, vendendo uma mensagem que deveria ser de graça. E é horroroso você ver a mensagem e a missão de Cristo sendo tratada como mercadoria. E eu vejo pessoas, olha o absurdo que eu vi, que a gente viu uma vez, né? Tinha uma profeta, sei lá o que era aquilo, né? Não era profeta, coisíssima nenhuma, mas sentou tirar os sapatos dela e era para trazer dinheiro, colocar os pés da pessoa e beijar o pé da pessoa. Vá tomar banho, para não falar outra coisa, né? Nessas horas a gente fica, meu Deus. É um absurdo, gente, é um absurdo. E aí a gente vai falar de igreja, pessoal, igreja? Coisa horrível. E as pessoas pisam, porque o sal perdeu o sabor. Que nós não sejamos assim, que a gente mantenha uma postura sóbria do cristianismo, né? Então, vós sois o sal da terra, e se perder o sabor, para nada mais serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que você seja o bambambam. Não, para que vejam as vossas boas obras, porque é um tesouro que está dentro de vasos de barro, e as pessoas verão que não é de você, mas é algo diferente. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tudo que você fizer excelente tem que apontar para Deus. Não retenha a glória para você, não retenha a honra, aponte para Deus. Graças a Deus conseguimos isso. Então, seja um exemplo. Terceiro ponto, compartilhe Cristo. 1 Pedro 3:15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu fui num enterro uma vez, e a gente, quando vai em enterro, a gente normalmente é muito tranquilo, né? Porque nós temos a convicção de que a pessoa tem Jesus. Se a pessoa tem Jesus, ela tem a vida eterna, porque a nossa fé nos tranquiliza. E uma das pessoas que hoje faz parte dessa igreja, na época, chegou para a gente, para mim e para a Cris, e falou assim: como que vocês conseguem ficar tão tranquilos? Como que vocês podem ter tanta confiança de que essa pessoa que vocês conhecem realmente tem a vida eterna? E após muito tempo falando, explicando, e voltando a explicar, e tocando no assunto de novo, volta a explicar, até que finalmente o Espírito de Deus convence a pessoa, porque a gente não consegue convencer ninguém, mas daqui a pouco o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, convenceu a pessoa, e ela se entregou, ela se converteu a Cristo, e começou a perceber a razão da esperança que há dentro de nós. Não é uma maneira de pensar, é uma verdade, é uma promessa. O que é fé, gente? Fé é você depositar a confiança numa promessa que alguém te faz. A fé está baseada não numa impressãozinha que você teve, mas numa promessa que alguém faz para você. Jesus prometeu nos dar a vida eterna. Então a gente deposita fé. Bom, o Senhor disse, então eu creio. Então eu não vou me desesperar. Então a nossa fé está baseada numa promessa que alguém nos fez. Não é uma invenção de uma seita qualquer, não é uma invençãozinha de alguma pessoa que passou por aí. É uma pessoa que
teve milhares de pessoas que testemunharam, que viram Jesus vivo. O cristianismo, gente, só existe não por causa da Bíblia. Existe porque alguém venceu a morte. Jesus venceu a morte. E você precisa escolher em quem acreditar. Nas palavras de uma pessoa que venceu a morte, ou nas palavras de um jornalista, ou de um filósofo, de algum guru que vai morrer e vai ser esquecido. Então, eu preciso me relacionar com as pessoas e as pessoas perceberem que Jesus é a razão de eu me comportar como eu me comporto. Jesus é a razão de eu tentar melhorar. Jesus é a razão de eu tentar ser excelente. Jesus é a razão. E para encerrar assim essa nossa série, 2 minutinhos ainda, a nossa série Excelência, para você, independente de você ser um cristão, ser uma pessoa fervorosa na fé ou não, eu gostaria que você pensasse o seguinte: um escritor, ele disse assim: as pessoas que são pessoas de caráter, pessoas de excelência, elas são assim porque elas sabem que não sabem tudo. Elas têm consciência que elas têm muito a aprender. Por isso elas são pessoas que continuamente se expõem como alunos, como pessoas que querem aprender. E quando a gente se aproxima de Deus, nós temos o melhor instrutor. Temos a pessoa que conhece tudo e mais um pouco. E a gente não deve chegar na presença de Deus achando que sabe, mas nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, e nós devemos chegar diante dele e falar assim: Senhor, me ensine os teus caminhos, me ensine, me mostre os detalhes desse caminho que eu estou seguindo, me mostre os detalhes do amor, me mostre os detalhes da excelência, me mostre os detalhes que eu preciso aperfeiçoar, nos quais eu preciso trabalhar. Excelência, uma boa série. Eu queria encerrar. Eu vou pedir que nós temos mais uma música, Duda? Acho que é bom, né? Vamos cantar mais uma canção. Mas eu gostaria que você investisse uns 30 segundos, 1 minutinho, enquanto nós fazemos um fundo musical, né? Que você parasse e pensasse no seguinte: Jesus Cristo é simplesmente um personagem folclórico, ou Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus, que Ele viveu sobre a terra? Estamos de fato no ano 2020, depois dele, e Ele realmente viveu aqui na terra, e realmente as histórias todas escritas são a respeito dele, e realmente Ele morreu numa cruz. E Ele morreu porque eu sou pecador, e você é pecador. E Ele morreu para que você tivesse vida. E Ele ensinou ao apóstolo Paulo o seguinte: se você crer no coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e você confessar que isso é verdade, você confessar que Jesus é o Filho de Deus, você será salvo. Não pode, eu preciso escalar o Monte Everest, tem que ser mais difícil para ter a vida eterna. Eu preciso fazer uma coisa muito mais difícil. Ele disse: creia no coração e confessa com a tua boca. Eu quero dar essa oportunidade para você. Talvez você tenha vindo aqui já várias vezes, né? Sentado aqui na igreja, e tenha pensado que, não, tá bom, eu vou na igreja, já sou uma pessoa boa, não roubo, não mato. Mas você crê no coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu por causa dos teus pecados, que Ele foi para a cruz por causa de você, e você crê, e você é capaz de confessar isso? Então eu vou fazer uma oração.
Eu vou pedir que a igreja esteja orando. Se por acaso você fizer essa oração pela primeira vez, eu quero que você perceba, Deus se aproximando de você. Eu quero que você perceba algo diferente acontecendo, porque Deus, Ele está muito interessado nesse momento. Deus está interessado em ouvir isso pela primeira vez. Jesus está ali com Deus, com seu Pai, interessado em ouvir você pela primeira vez. Confessar aquilo que você crê no coração. Talvez você não entenda tudo, mas você já crê. Hoje é uma oportunidade de você confessar. Então, vamos orar assim comigo. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que você viveu sobre a terra, morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou, está vivo à direita do Pai. Eu te peço perdão, eu te peço, escreve meu nome no livro da vida e me dê a salvação, em nome de Jesus, amém. Amém. Se você fez isso pela primeira vez na sua vida, tenha certeza que Deus olhou, Deus prestou atenção em você, e Ele promete o seguinte: se você confessar o meu nome diante das pessoas, Jesus, Ele confessa o teu nome diante do Pai e dos anjos. É uma promessa, está escrito aqui. Um dia eu te mostro, mas está escrito, e é nisso que você pode depositar sua fé, numa promessa. Então eu quero consolar você que fez a primeira vez essa oração. Saiba que Deus escreveu o teu nome no livro da vida, e Ele se aproximou de você, esquentou teu coração, e Ele está desejoso em fazer com que você fique conectado nele, atento a Ele. E se você fez isso pela primeira vez e quiser uma oração, pode nos procurar, pode falar comigo, né? Nós temos, cadê o nosso pessoal da primeira, está aqui, ali atrás. Então, se você fez a oração pela primeira vez e deseja que a gente ore junto com você, faz só um sinal com a sua mão, nós vamos ali orar com você rapidinho. A gente quer abençoar a tua vida e fortalecer você nessa sua primeira experiência. Amém? Muito bem. Então, vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus com mais uma canção, e aí a gente encerra. E tem um café lá atrás para você tomar. Tá frio hoje, né? Tem hambúrguer também. É isso aí. Deus abençoe vocês. Amém. Se as trevas tentam vir me abater e o pesar tentar roubar minha paz, quando a tristeza e dor me alcançar, não me abalarei, não me abalarei. Mas o medo não tem mais lugar quando eu estou em teu amor. O medo não tem mais lugar quando eu estou em teu amor. O medo não tem mais lugar quando eu estou em teu amor. A vergonha não se esconde mais em mim, nem as mentiras têm lugar aqui. O meu passado eu deixo pra trás, não me abalarei, não me abalarei. Pois o medo não tem mais lugar quando eu estou em teu amor. O medo não tem mais lugar quando eu estou em teu amor. O medo não tem mais lugar quando eu estou em teu amor.
ótima semana para todos. E vamos comer um hambúrguer que tá uma delícia. Vamos lá.